É inegável o domínio do futebol de clubes do Brasil sobre o restante da América do Sul, principalmente nos últimos anos, com competições como Libertadores e Sul-Americana tendo semifinais e finais totalmente brasileiras às vezes, como essa desse ano. E longe das especulações da mídia de fora, eu vou te mostrar nesse vídeo os verdadeiros motivos pelo qual o futebol brasileiro está tão acima do restante do continente. Esse é o seu canal Tradições, como eu sempre digo, se você gosta de futebol, brasileiro, europeu, não importa, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e nesse vídeo então comentem, porque vai ter muita polêmica. Apesar do Brasil ser conhecido mundialmente como país do futebol, e de termos a seleção mais conhecida do mundo e mais vitoriosa do mundo, nosso futebol de clubes até pouco tempo não tinha tanta relevância lá fora, nem mesmo aqui na América do Sul, onde quem dominava era o futebol argentino. Pode ser difícil para alguém de hoje acreditar no que eu vou falar, mas os times brasileiros, no geral, com raríssimas exceções, só começaram a dar esse valor extremo, ou seja, de ser uma obsessão a conquista da Libertadores, a partir dos anos 80, 90 por aí. É óbvio que antes disso, clubes brasileiros conquistaram a competição, mas ela não era tão cobiçada pelos gigantes do Brasil como é hoje. Houve momentos em que clubes brasileiros deram mais importância aos campeonatos estaduais do que a Libertadores da América. E como eu disse já anteriormente, existem exceções, o Santos dos anos 60, o Grêmio dos anos 80, entre outros. Mas no geral, a Libertadores não tinha o apelo que tem hoje, principalmente para a torcida. Entre alguns motivos disso estão a falta de organização da competição sul-americana, a politicagem no futebol que trazia muita corrupção e interferia nos resultados. Outro motivo era a grande violência que existia nas competições. O excesso de violência era tanto que era comum ao final das partidas de Libertadores jogadores saírem sangrando, ou jogadores sofrerem ameaças nos vestiários ou no hotel onde se hospedava quando ia jogar no Uruguai, na Argentina. Outro motivo era as premiações baixas da Libertadores para a época. O Santos, por exemplo, de Pelé dos anos 60, preferia fazer excursões para a Europa porque ganhava mais dinheiro do que jogando aqui uma Libertadores, por exemplo. O desinteresse era tamanho antigamente que o Brasil chegou a deixar de participar de 3 edições da Libertadores, a de 66, 69 e de 70, coincidentemente na era que dominaram os times argentinos. Existem também os motivos sociais e geográficos. O Brasil sozinho representa quase metade do território da América do Sul, o que nos torna um país continental de grandes distâncias. Outra coisa é que temos uma língua diferente. Ao contrário do restante da América do Sul, que em sua maioria fala espanhol, nós falamos português. Tudo isso contribui para o isolamento do Brasil com o restante da América do Sul, pelas grandes distâncias e pela diferença de língua. O que leva a uma outra consequência importante que poucos sabem. Devido ao seu tamanho, sua cultura de futebol, por exemplo, o Brasil é o país que mais possui times profissionais e semiprofissionais do mundo. São mais de 600 clubes. Mas não podemos esquecer o principal fator geográfico do nosso país, a nossa população. Além de termos um tamanho continental, temos uma população continental também. A América do Sul possui 440 milhões de habitantes, sendo estes 217 milhões de brasileiros. Você pode até pensar, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O nosso tamanho continental, a nossa população continental, faz com que nossos times tenham mais torcida, que nós tenhamos mais times. E isso é o tema do nosso próximo tópico. Geralmente, quase todos os países do mundo possuem no máximo 2 a 5 times de importância, times nacionais, times grandes que ganham competições internacionais e nacionais. Como por exemplo a Argentina, onde temos os famosos 5 grandes, principalmente Boca Juniors e River Plate. Ou no Uruguai, onde temos Nacional e Peñarol. Até na Europa nós temos isso, como por exemplo na Espanha, com a hegemonia do Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid que se revezam nos títulos. Ou principalmente na Alemanha, onde o Bayern de Munique domina tudo. Porém, até nisso o Brasil é diferente. Aqui no Brasil, nós temos os chamados 12 gigantes, e eu me refiro a essa palavra gigantes porque o futebol brasileiro vai muito além desses 12, ou seja, além de 12 gigantes, nós ainda temos muito mais, e eu vou explicar para você. Os 12 grandes, que quase todo mundo da América do Sul conhece, são Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio e Inter de Porto Alegre.
Estes são os 12 gigantes porque eles possuem a maioria dos títulos internacionais e nacionais do Brasil, como mundiais, Libertadores, Copas, Recopas, Brasileiros, Copa do Brasil e etc. São os mais tradicionais e também que possuem as maiores torcidas do país. E isso pode se tornar ainda o clube dos 13 gigantes, porque agora temos o Atlético Paranaense como um concorrente para entrar nesse grupo, dos maiores vencedores do Brasil. E como eu acabei de dizer, o futebol brasileiro não se restringe a esses 12 ou 13 gigantes. Além de termos essa grande quantidade de clubes de massa e campeões, temos inúmeros outros times, um pouco menores, mas que também são gigantescos regionalmente, que têm torcidas enormes e que ganham alguns títulos esporadicamente nacionais. Times tradicionais como Fortaleza, Ceará, Sport, Curitiba, Goiás, Vitória, entre muitos outros. Esses e outros clubes são times que às vezes furam essa bolha do G12, G13 e conquistam campeonatos como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e também possuem torcida muito grande, só que mais regionalmente do que nacionalmente. Não é de se estranhar um país de 217 milhões que vários times possuam milhões de torcedores, ou seja, o futebol brasileiro vai muito além das dezenas de milhões de torcedores do Flamengo e do Corinthians, temos muitos times de massa. Logo, isso significa mais consumidores significa mais receita, e mais receita significam times que têm mais condições do que os outros sul-americanos. A exemplo disso está, por exemplo, o Ceará, que em 2022 fez uma grande campanha na Sul-Americana, contando com um grande jogador sul-americano, o Mendonça, ou até mesmo o Atlético Goianiense, que começou a crescer recentemente e mesmo na zona de rebaixamento do Brasileirão chegou às semifinais da Copa Sul-Americana. Não se esqueça de que eliminando grandes times como o Nacional do Uruguai, por exemplo. Temos os nossos problemas e já tivemos os nossos escândalos também. Porém, comparado à América do Sul, estamos muito distantes em questão de organização. Vou citar mais uma vez a Argentina como exemplo. O formato do campeonato argentino mudou 7 vezes apenas nos últimos 10 anos. Enquanto isso, o Brasil, que também passou por turbulências no seu futebol, já tem 20 anos que mantém um calendário relativamente fixo e estável, desde o início dos pontos corridos em 2003. Usando mais uma vez de comparação o campeonato argentino, que é o campeonato mais forte fora o brasileiro, né? Lá o rebaixamento é por média, um sistema que eles chamam de promédio, onde o rebaixamento é decidido pelos últimos 3 anos do time. Eles pegam o desempenho dos últimos 3 anos de cada equipe e as equipes com menores médias dos últimos 3 anos são rebaixadas. Isso pode até parecer justo, mas nem tanto, porque raramente times grandes vão passar 3 anos em uma fase ruim. É muito comum que um time grande possa ter um ano ruim esse ano e ano que vem ele vira campeão, porque ele é um time grande, ele tem investimento, ele tem poderio. Assim, um time grande pode fazer uma campanha péssima em um ano e não cair, porque no outro ano ele foi campeão, no ano anterior ou no próximo ano ele vai ser campeão. Já aqui no Brasil, como muitos sabem, como todos sabem, você pode muito bem ser campeão num ano e no outro ano jogar a segundona. O Campeonato Brasileiro está cheio de exemplos disso, como o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, Internacional, entre outros campeões, grandes times que disputaram a Série B. Os principais clubes brasileiros possuem dívidas grandes e também não eram exemplo de organização. Porém, isso vem mudando aos poucos. O maior exemplo de reestruturação é o Flamengo, que faz sucesso hoje em toda a América do Sul. O Mengão estava afundado em dívidas até meados de 2012, 10 anos atrás, quando começou a se reorganizar e começou seu processo de crescimento, que teve seu ápice em 2019, quando a América do Sul conhecia o poderio do Flamengo de Jorge Jesus. Temos também, recentemente, a criação da lei das SAFs, dos famosos clubes e empresas do Brasil, que permite a transformação dos clubes de futebol em empresas, trazendo investidores aos clubes do Brasil. O exemplo mais recente é o Bahia, um grande time do Nordeste, que foi adquirido pelo Grupo City por R$1 bilhão, a maior venda da história do Brasil até então de SAF. E o Grupo City tem grandes planos para o Bahia. Quer transformá-lo no segundo time do grupo, atrás apenas do Manchester City da Inglaterra. Esse talvez seja o motivo que todos os estrangeiros conheçam, mas é só mais um dos motivos, que é o nosso câmbio, a nossa moeda. Nossa moeda, em relação ao dólar, por exemplo, ao euro, não é tão forte assim, mas em relação novamente à América do Sul e à América Latina no geral, é muito diferente e é muito mais sólida. Como os contratos de jogadores de futebol são feitos geralmente em dólar aqui na América do Sul, nos países sul-americanos, eu vou usar o dólar como um exemplo a ser mais facilmente entendido. Um dólar hoje representa pouco mais de R$5 no Brasil. Na Argentina, um peso argentino é equivalente a 0,0068 dólares,
Ou explicando melhor, você precisa de 100 pesos argentinos para ter 68 centavos de dólar. Isso quer dizer que se precisaria de 27 pesos argentinos para ter R$ 1 brasileiro. Assim, logicamente, conseguimos comprar com mais facilidade as joias e promessas do futebol argentino e também do resto da América do Sul como um todo. É por isso que nosso campeonato é recheado de sul-americanos. Se nós pegarmos todos os tópicos anteriores, como os fatores torcida maior, maior país, moeda mais valiosa, nós também vamos entender mais sobre o nosso sétimo tópico, que são as cotas de TV e premiações. Se aliarmos todos os fatos anteriores, como a população maior, que geram times de maiores torcidas, mais times de massa, uma moeda muito superior, tudo isso aliado, fica fácil compreender por que temos mais cotas de TV e premiação maiores nos nossos campeonatos. Faz todo sentido, pois público maior é igual a mais consumidores, o que traz mais investimentos e, logicamente, mais valor nas cotas ou premiações. A Copa do Brasil, por exemplo, é o torneio mais democrático do nosso país e tem como uma premiação para o campeão 60 milhões de reais, algo em torno de 11 milhões de dólares. Além disso, existe premiação para cada fase que um clube passa, sendo que se um time sair da primeira fase até o campeão, ele pode ganhar mais de 70 milhões de reais tranquilamente. Para se ter uma ideia, a Copa da Argentina de 2021 foi vencida pelo Boca Juniors, que levou 7 milhões de pesos de prêmio, o que equivalia a 232 mil reais na época. A efeito de comparação, a Copa do Brasil de 2021 pagou para os pequenos clubes que entram na primeira fase da competição 500 mil reais, quase o dobro do que o Boca, campeão da Copa da Argentina, ganhou. Já o Brasileirão, nosso campeonato brasileiro da Série A, paga premiações por classificação, sendo que do 16º, o primeiro a não ser rebaixado, já começam as premiações, ficando ele com 11 milhões de reais e chegando até o campeão, que fica com 33 milhões de reais. Esses são valores fixos da posição de cada time no campeonato. Mas é agora que vem as cotas de TV, que é o grande bolo das premiações do futebol brasileiro. A TV Globo é detentora da maioria dos direitos dos times brasileiros e divide a cota que paga aos times em duas. A primeira é para a TV aberta e a segunda é a pay-per-view, que é a TV paga. No total, a TV aberta paga aos times brasileiros por ano mais de 600 milhões de reais. Já na TV paga, ou pay-per-view, são cerca de 500 milhões de reais distribuídos. No total, o montante que apenas a TV paga aos clubes passa de 1 bilhão de reais. Essa diferença abismal promete aumentar ainda mais, porque clubes do Brasil têm se organizado recentemente para a criação de uma nova liga de futebol, que irá gerir o futebol brasileiro a partir de 2025. No momento, existem dois grupos que conversam para tentar chegar em um senso comum dessa nova liga. O objetivo dessa nova liga é dividir a arrecadação de forma mais justa, a exemplo da Premier League da Inglaterra, onde o campeão em média ganha 1,5 vezes a mais apenas do que o 16º. Entre os que já manifestaram interesse em assumir a nova Liga do Brasil de futebol estão a La Liga da Espanha e a própria Premier League da Inglaterra. Com o fortalecimento do futebol brasileiro, será cada vez mais comum ver o domínio do futebol brasileiro e jogadores como Hulk, Fernandinho, Vidal, Pulgar, William, entre outros, voltando da Europa um pouco mais cedo. Depois de te apresentar todos esses motivos históricos, sociais e geográficos e etc., não podemos esquecer um motivo que todo mundo conhece: talento natural. Somos o país que mais revelou grandes nomes para o mundo. Somos uma verdadeira máquina de fazer futebol. Ou melhor, de fazer atletas de futebol. Jogadores formados aqui no Brasil são geralmente vendidos por grandes cifras à Europa. Além disso, a cada transferência do jogador durante toda a sua carreira, o clube formador ganha uma porcentagem por ter formado o jogador. Isso gera uma economia gigantesca aos clubes brasileiros. Os motivos que fazem o nosso futebol estar tão acima do restante da América Latina, todos são fatos naturais. Nosso país é maior, tem mais território, mais população, mais torcida, mais times de massa, mais investimento, mais cotas de TV, produz mais jogadores. Tudo isso faz com que naturalmente o nosso futebol seja superior. Agora, cabe ao restante da América do Sul se organizar, inclusive na economia, no futebol, fazer calendários fixos, não atrapalhar o seu próprio futebol, o seu próprio desempenho, para que assim um dia tenhamos o continente todo forte, e não só o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se você chegou até aqui, porque é um vídeo enorme, mas se você chegou,
Seja bem-vindo, muito obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal.